Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 da área com vocês nessa segunda-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Flamenguista que tá rindo à toa, né, nessa segunda-feira. Que segunda-feira maravilhosa! E antes de tudo, nação, um recado aqui para os secadores. Segue o líder! Segue o líder! Vamos que vamos, galera! É isso aí, nação! Vou trazer muitas informações para vocês do Mengão nessa segunda-feira. Tem informação de Wallace Yan. O Wallace Yan de saída do Flamengo. Será, nação? Olha só, vários clubes europeus sondando aí a cria do Mengão, hein, galera? Tem informação sobre Felipe Luiz. 1 ano de Flamengo, Felipe Luiz completou, é isso mesmo, nação, 1 ano de Flamengo. Tem também Arrascaeta batendo recorde, mais um recorde batido por Arrascaeta. Tem também, nação, a semana de treinos do Flamengo, né? Vou trazer informação aí da semana de treino do Flamengo. O Flamengo que enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira. O bicho vai pegar na quinta-feira e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Vou repercutir também, né, a vitória do Mengão de virada lá na Neoquímica, o salão de festas do Mengão. É isso mesmo, nação. Só que antes de tudo, peço a você e a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. E é o seguinte, mano. Primeiro eu vou repercutir a vitória do Flamengo ontem. Vitória maiúscula. Vitória de time que quer ser campeão brasileiro. Ah, Wesley Fla, mas o Flamengo jogou mal o primeiro tempo. Mano, jogou mal o primeiro tempo, mas segurou o resultado, soube sofrer, sofremos pra caramba. Graças ao goleiro Rossi, seguramos o 0x0 no primeiro tempo. O Corinthians cansou no primeiro tempo, né? E no segundo tempo deu um malvadão. E olha só, cara, Flamengo que eu acho que foi o pior primeiro tempo que eu vi do Flamengo nessa temporada. Corinthians avassalador pra cima do Flamengo. Flamengo não tinha meio de campo. O De La Cruz e o Saúl não estavam bem no primeiro tempo. Tinha um buraco no meio de campo. Com isso, caiu tudo em cima da defesa, mano. Caiu tudo em cima da defesa. E a defesa não estava num dia bom, hein? Léo Ortiz e Léo Pereira não fizeram uma boa partida. Eu acho que foi a pior partida do Léo Ortiz que eu vi no Flamengo vestindo o manto sagrado. Foi essa aí. Foi a pior partida do Léo Ortiz com o manto sagrado do Flamengo. Foi essa contra o Corinthians. Léo Ortiz, né, nação? Que sempre é um zagueiro que tá lá sempre firme e forte na marcação. Ontem ele deixou a desejar. Léo Pereira, né? Fez aquele pênalti ali. Meu Deus do céu, Léo Pereira, mais um pênalti que Léo Pereira faz no Flamengo. É impressionante, mano. E graças a Deus a gente tinha o goleiro Rossi, né, cara? Tinha o goleiro Rossi. Cara, eu fico pensando, o que passou na cabeça do Yuri Alberto, mano? O cara bateu um pênalti daquele jeito contra o Rossi, que no meio de semana pegou 2 pênaltis do Estudiantes. E o cara vai e não respeita um goleiro desse? Querendo dar cavadinha no Rossi, mano. Ontem o Rossi completou 8 defesas em 20 pênaltis. Em 20 pênaltis batido, Rossi pegou 8 com o de ontem, mano. E o Yuri Alberto não pensou nisso não, cara? Querendo desrespeitar o Rossi. O nosso goleiro Rossi tomou na tarraqueta e o atacante, e o Neto, o craque Neto, né? O craque Neto. Lá da Bandeirante, o craque Neto, mano do céu. Neto esculachou, xingou o Yuri Alberto, mandou o Yuri Alberto plantar tomate cru, Precisa de ver, mano. Meu Deus do céu, cara, é o seguinte, cavadinha, quando o jogador vai bater cavadinha, ele tem que ter certeza que vai fazer o gol. Se ele fizer o gol, é craque, viu como é que o cara é craque? O cara é frio, é igual a geladeira de frio. Mas quando perde, o esculacho vem, mano. Quando perde, o esculacho vem. Cara, um jogo importante desse, o cara fazer o que o Yuri Alberto fez, pelo amor de Deus. Mas foi bom pra nós, né, cara? Bom pra nós. E o goleiro Rossi que fez defesas importantíssimas com a bola rolando também no primeiro tempo. Era pro Flamengo ter tomado uns 3x0 no primeiro tempo, mano. Era pra ter tomado uns 3x0, era pro Corinthians ter liquidado a partida no primeiro tempo. Mas não liquidou. Aí, cara, no segundo... A partir dos 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a jogar bola. Corinthians cansou, pediu
pediu arrego, cansou o Corinthians e depois disso o Flamengo melhorou e muito. Felipe Luiz fez mudanças para o segundo tempo, né? E as mudanças surtiram efeitos, né, cara? O Plata entrou, melhorou bastante. O Luiz Araújo, é impressionante quando o Luiz Araújo entra com bola rolando, ele decide os jogos, mano. Ele decide os jogos. E falar o que do Carrascal, mano? Falar o que do Carrascal? O que o Carrascal jogou ontem foi impressionante, nação. Foi impressionante. Vou trazer aqui até os números de Carrascal ontem na partida. Olha só aqui, Jorge Carrascal foi destaque do SofaScore de Corinthians 1, Flamengo 2. 2 assistências, 4 passes decisivos. De 2 passes longos, ele acertou os 2. De 2 dribles, ele acertou os 2. De 19 duelos, ele ganhou 10. Teve 7 ações defensivas. 7 ações defensivas, mano. Nota SofaScore 8.5. A melhor nota do jogo foi do Carrascal, o melhor jogador da partida, na minha opinião. Jogou muita bola, jogou muita bola. Pra quem ainda ficava ressabiado, com dúvidas se Carrascal jogava ou não, eu acho que ontem ele mostrou que ele tem capacidade de jogar muita bola e de ser até titular do Flamengo, hein? Pode ser até titular do Flamengo, com esse futebol que ele jogou ontem, e jogou fora da posição, mano. A posição dele certa mesmo é na esquerda. E ele jogou mais pela direita. Tá aqui o mapa de calor, vou colocar aí na tela para vocês. O mapa de calor do Carrascal, ele jogou completamente só na direita. E o lado bom dele jogar mesmo é na ponta esquerda, cara. Então, jogou muito o Carrascal ontem, jogou muito o Arrascaeta, né, cara? Arrascaeta mais uma vez decisivo no Flamengo. É impressionante. E bateu o recorde, hein, nação? Completou 19 gols na temporada. A melhor temporada dele era em 2019. Era em 2019 com 18 gols. Ontem ele chegou a 19 gols, batendo o recorde aí. Sua melhor temporada é essa de 2025. A Arrascaeta que está muito decisivo. E olha só, tá brigando na artilharia com o Caio Jorge do Cruzeiro, hein? Com o atacante do Cruzeiro, Caio Jorge, que tem 15 gols. E o Arrascaeta chegou a 14 gols marcados. Impressionante o de Arrascaeta. E olha só aqui, ó. A Arrascaeta soma 24 participações em gols nesse Brasileirão. E ele só disputou 22 rodadas. Olha só, ele disputou 22 jogos no Brasileirão e tem 24 participações em gols, mano. É impressionante. 14 gols e 10 assistências. 14 gols marcados e 10 assistências. A Arrascaeta tá voando nessa temporada 2025, batendo recorde atrás de recorde. E eu falei do Carrascal, nação, tem aqui um áudio aqui do Felipe Luiz falando do Carrascal. Eu vou trazer aqui para vocês, muito bom, cara. Felipe Luiz falando do Carrascal, eu vou trazer aqui o áudio para vocês. Eu tô aqui na página do Instagram do Paparazzo Rubro Negro, hein? Crédito aqui para o Paparazzo Rubro Negro, hein, galera? Vou trazer aqui o áudio aqui. Eu vejo essas conexões, como eles se procuram já durante os treinos da semana, como eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. Então estou muito feliz pela atuação dele, pela entrega também dele, porque nessa função ele teve que correr mais do que ele está acostumado e ele fez. Agora é questão de adaptação, né? Nos últimos 5 minutos ou 10 minutos ele teve cãibra, mas eu acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição e eu estou muito feliz pelo rendimento dos dois. Show de bola, né, galera? Show de bola aí. Mais um reforço do Mengão, né? Que chegou e tá jogando muito. Parabéns aí pro Carrascal, que fez uma bela partida. Melhor jogador da partida. O Plata entrou muito bem também. O Plata entrou muito bem. Aquele lateral que teve lá, né? Que o Plata bateu rapidinho. Rapaz, os corintianos estão chorando, nação. Os corintianos estão chorando, falando que o lateral era a favor do Corinthians. Falou que era a favor do Corinthians o lateral, sendo que o Plata que chutou na perna do zagueiro Gustavo Henrique, mano. Meu Deus, e o VAR nem olhou. O VAR não pode olhar lateral, mano. O VAR é contra a regra. O VAR não pode olhar lateral, não pode olhar escanteio. O VAR não pode olhar isso. Então é contra a regra o VAR olhar isso. E foi a favor do Flamengo, sim. O Plata cobrou rapidinho pro Carrascal. O Carrascal deu um passe milimétrico para o Luiz Araújo, né? Que mais uma vez decidiu para o Flamengo saindo do banco. Show de bola. E o Flamengo que fez uma ótima partida, um ótimo segundo tempo. O Flamengo fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo
É para esquecer, é para corrigir esses erros. O Flamengo não pode jogar tão mal igual jogou no primeiro tempo contra o Corinthians. Era para o Corinthians ter liquidado a partida, mas não liquidou e no segundo tempo sofreu com o Mengão, que venceu e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui para vocês, antes disso, vou trazer aqui para vocês o Felipe Luiz, que completou 1 ano de Flamengo. É isso mesmo, olha só, Felipe Luiz soube completar, né? Vai completar, tá próximo de completar. Felipe Luiz soube completar 1 ano como técnico do elenco profissional do Flamengo. Olha só, abre aspas aqui para o treinador. O que eu vivo desde o primeiro dia que pisei nessa cidade e comecei a trabalhar nesse clube é especial. Não sei, só Deus pode explicar. Fico muito feliz por ter completado esse tempo aqui. Quero ficar mais e tô trabalhando para isso. Tá aqui, ó. O próprio Felipe Luiz falou, quero ficar mais e tô trabalhando para isso. O Flamengo que já fez uma oferta de renovação com o Felipe Luiz, né? De 2 anos de contrato. E ele pediu para esperar aí passar as decisões. Aí ele senta e conversa com o Mengão, né, nação? Vamos aguardar, tomara que renove sim. É um ótimo técnico. Todo técnico tem os seus defeitos. Felipe Luiz tem os dele. Mas é o seguinte, Felipe Luiz está ainda num processo de aprendizagem. É o primeiro clube profissional dele, mano. Imagine quando o Felipe Luiz pegar experiência, pegar mais casca. Imagine isso, cara. É o primeiro trabalho dele como treinador. E ele tá fazendo tudo isso que ele tá fazendo pelo Flamengo, mano. Então tem muito a melhorar ainda. E olha só, tomara que seja no Flamengo. Tomara que seja no Flamengo. E é o seguinte, nação. Vamos agora pra tabela, né, cara? Pra tabela agora. O Flamengo que lidera o Campeonato Brasileiro com 54 pontos, primeiro lugar é do Mengão, abriu 4 pontos do Cruzeiro, que está com 50, e abriu 5 pontos do Palmeiras, que está com 49. E olha só, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, hein? Tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira, e se vencer o Cruzeiro, mano, se vencer o Cruzeiro, o Flamengo coloca 7 pontos na frente do Cruzeiro, né? Coloca 7 pontos com um jogo a menos, podendo, se ganhar esse jogo a menos, chega a 10 pontos de diferença. Então, se o Flamengo vencer o Cruzeiro na quinta-feira, Flamengo elimina um concorrente ao título do Brasileiro. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro na quinta-feira, elimina o Cruzeiro. O Cruzeiro já era no Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que conseguir essa vitória na quinta-feira. Palmeiras enfrenta o Vasco, hein, galera? Palmeiras enfrenta o Vasco. Acho que é na quarta-feira, lá em São Paulo, lá na Arena Palmeiras. Vasco, que já ajudou o Flamengo, né? Ganhando do Cruzeiro por 2-0. Pode ajudar o Flamengo, quem sabe empatando com o Palmeiras lá em São Paulo. Seria bom demais, né? Seria bem-vindo essa ajuda do Vasco. E olha só, nação, o Flamengo que está com 54 pontos em 24 partidas, que são 24 jogos, 16 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. 50 gols marcados e apenas 12 gols sofridos, mano. Saldo de gol de 38 gols de saldo. Olha só, o número de gols do Palmeiras marcados até aqui no Campeonato Brasileiro é de 36 gols. Flamengo, o saldo de gols do Flamengo é maior que a quantidade de gols que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro. Se juntar o saldo de gols de Palmeiras e de Cruzeiro, não ultrapassa o saldo de gols do Flamengo. É impressionante os números do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, cara. É impressionante. Nação, é o seguinte, eu vou trazer informação agora para vocês, né? Eu vou falar agora do Flamengo, que folga. Flamengo folga nessa segunda-feira, não terá treino nessa segunda-feira. Os jogadores chegaram atrasados, o voo atrasou na volta de São Paulo para o Rio, o voo atrasou. Os jogadores chegaram por volta das 5 horas da manhã no Rio de Janeiro e vão folgar nessa segunda-feira. Flamengo volta aos treinos na terça-feira, né? Treina terça-feira, treina quarta e na quinta-feira já vai para enfrentar o Cruzeiro, jogo importantíssimo do Flamengo, né? Se vencer, praticamente elimina o Cruzeiro de brigar pelo título. Então é um jogo muito importante para o Mengão, hein, galera? Nação, agora eu vou trazer informação do Wallace Young, galera. É isso mesmo, vários clubes europeus sondando aí o cria da base, o Wallace Young. Olha só aqui, ó, Crystal Palace e Wolverhampton, né, monitoram o Wallace Young. Alvo também de Napoli e Mônaco. Olha só, vários times europeus aí sondando a cria do Mengão. Olha só, Crystal Palace e Wolverhampton monitoram de perto a situação de Wallace Young e avaliam uma possível investida na janela de janeiro.
O jovem do Flamengo tem cláusula de rescisão fixa em 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, a multa rescisória dele. Mas a expectativa nos bastidores é de que uma negociação possa ser fechada por um valor inferior. Além dos clubes ingleses, né, o Napoli e o Mônaco também surgem como interessados no jogador. Tá aqui a informação, né, nação? O Wallace Yan sendo sondado aí, sendo preterido por clubes europeus. O Wallace Yan, cara, que depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, contra o Galo, que ele perdeu um pênalti, ele perdeu espaço no time de Filipe Luís. Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele perdeu o pênalti, coincidência ou não, ele perdeu espaço no time do Filipe Luís. Não sei se o Wallace Yan tá treinando bem, se ele tá treinando com má vontade, eu não sei. A gente não vê o dia a dia do Flamengo, né, o que acontece lá dentro do CT do Ninho do Urubu, pois Filipe Luís não vem colocando mais o Wallace Yan para entrar nos jogos. Entrou muito pouco aí, 1 ou 2 partidas, e você vê que o Bruno Henrique, mesmo jogando mal, o Bruno Henrique segue entrando nos jogos e o Wallace Yan não entra. Ontem o Bruno Henrique ficou cara a cara com o goleiro Hugo do Corinthians e não chutou pro gol, mano. Quis tocar pro Arrascaeta. Aquela bola que o Bruno Henrique ficou cara a cara com o Hugo, cara a cara com o goleiro do Corinthians, cara, você fecha o olho e chuta, mano. Não tem nada de dar passe ali não, cara. Por isso que eu falo, Bruno Henrique não tem caguete de atacante. Qualquer atacante ali no lugar de Bruno Henrique finalizaria dentro do gol, tentaria fazer o gol. Bruno Henrique não, tentou dar o passe e acabou estragando um contra-ataque do Flamengo que poderia ser a virada do Mengão. E ele deixou de chutar pro gol, tava cara a cara de frente pro gol para tentar o passe para Arrascaeta. Eu acho que foi uma decisão completamente errada. O Bruno Henrique, que na minha opinião não fez uma boa partida ontem. E infelizmente o Wallace Yan não vem tendo também muitas chances aí, muitos espaços no time do técnico Filipe Luís. Mas Filipe Luís deve saber o que está fazendo, né? É como eu falei com vocês, a gente não sabe o que acontece lá no Ninho do Urubu, nos treinos. De repente o garoto não está treinando bem e Filipe Luís não vem dando mais oportunidades para ele. Mas espero que o garoto volte a crescer e ter oportunidades lá, pois ele tem uma estrela muito grande, brilha demais. Toda vez que ele entrava no segundo tempo, ele decidia para o Flamengo também. E é o seguinte, nação, mais tarde eu volto com mais informações para vocês. Peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, segue o líder!